amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, fui claro até agora? Sim, mas olha, eu achei assim essa investida muito densa, que causa assim grandes surpresas, né? Pelo menos para mim, a respeito da historicidade ou não de certos personagens bíblicos. Pois é, e a mim também, quando estudei, mas depois me acostumei e não perdi a fé, de jeito nenhum. Pelo contrário, a corroborei, a fortifiquei e consolidei. Bem, eu dizia que a escrita anterior ao século VIII não. Portanto, o javista, que existia numa posição cômoda à corte de Salomão, desabou para o exílio ou para depois do exílio, o pós-exílio. E hoje, como muitos, eu prefiro não chamar mais aquele documento antigo javista. Eu prefiro chamar escritos não sacerdotais. Quando o senhor fala aquele documento escrito... São os documentos, as tradições, não? São as tradições que provêm de uma única, ou que proveriam de uma única mão. Certo. Eu prefiro agora chamar tradição não sacerdotal. Entendo. O eloísta simplesmente desapareceu e hoje ninguém mais aceita textos eloístas. Os únicos textos que ficaram em pé e sobreviveram ao tsunami, ao ciclone, foram os escritos sacerdotais, que para Wellhausen eram os menos importantes, porque Wellhausen trabalhava com uma ideologia, que era bem a do seu tempo. Os inícios sempre foram magníficos. A idade de ouro está no início. E depois vai desaparecendo o ouro, vão desaparecendo os metais preciosos e, ao se aproximar da época tardia, vem o que não serve. No caso bíblico, os inícios que eram espontâneos, uma religião espontânea, uma religião de família, onde o próprio pai de família era sacerdote. Agora, com o sacerdotal, vem tudo codificado, tudo legislado, tudo através de leis intermináveis. Para Wellhausen, foi uma pena que aquilo que se dava tão, digamos, naturalmente, tão espontaneamente, agora tenha ficado tão engessado. Mas é o contrário do que hoje se pensa. Essa tradição sacerdotal é, sim, recente, ela é tardia, ela é do exílio, que começou em 587, exílio de Babilônia, dos judeus, término do estado de Judá, e se prolongou pelo exílio afora. O exílio terminou em 539, e os primeiros exilados começaram a ser repatriados a partir de Dario I da Pérsia, por volta de 520. Os escritos sacerdotais são desta época, e eu me parece que falei que eram escritos polêmicos. Se está lembrado, não Marduk, o deus babilonense, sim. O rei da criação, mas o deus dos vencidos, o deus daquele grupinho de judeus vencidos. Este é o deus da criação. E como em Babilônia havia abundância de águas, cheias, com os rios Eufrates e Tigre, o texto sacerdotal do primeiro capítulo do Gênesis fala da criação. Os antigos, os hebreus, não tinham conceito de nada.
que é um conceito grego, filosófico grego. Para eles, o nada seria o caos, águas dominando tudo. O caos primitivo, sinônimo de nada para os gregos, teria sido transformado em cosmos pela palavra de Deus. Faça-se a luz, apareçam os astros, as águas se separem, apareça a terra firme. E nós temos o primeiro capítulo do Gênesis, o início da Bíblia, que é um texto tardio, um texto sacerdotal. Outro texto tardio é o capítulo 2, a partir do versículo 4b, que repete a criação, mas numa realidade, num ambiente onde não havia água, onde tudo era árido. E Deus pega o barro da terra e faz do barro da terra um homem, Adão. E depois lhe sopra no nariz e ele se torna um ser vivo. Arranca-lhe uma costela e faz Eva, constrói Eva. E depois planta os dois num jardim de delícias chamado Éden, onde havia rios correntes. Claro que a linguagem é não sacerdotal, é da época do exílio ou do pós-exílio, não é sacerdotal, é tardia também, mas é made in Israel e não made in Babilônia, porque não faz recurso da água, não fala da abundância da água, pelo contrário, fala da terra e do barro. E assim, nós podemos percorrer o que eu chamei de pré-história da humanidade, subdividindo-a em textos sacerdotais tardios e textos não sacerdotais tardios também. E que dizer do ciclo de Abraão? O ciclo de Abraão começa no capítulo 12 e vai ao capítulo 25. São as histórias sobre Abraão. Que dizer? Eu diria que essas histórias podem ter começado com fragmentos históricos, orais ou escritos, tardios, não antes do século VII, mas muito pequenos. E, nas origens, os 3 patriarcas eram desligados. Havia fragmentos históricos e pequenos sobre Abraão, fragmentos históricos sobre Jacó e algum fragmento sobre Isaac. Fragmentos, não narrações completas. A partir desses fragmentos, trabalharam quer o sacerdotal, quer o não sacerdotal. Isso aí seria o que eu já vista? Ou... Não. Vamos ficar com a nova teoria. Tá, entendi. Sacerdotais e não sacerdotais. Entendi. Bem, a mesma coisa com o livro com José do Egito. É um conto popular, é um conto não histórico. José do Egito não tem pecados. É um conto verdadeiro e existe um homem imaculado, um homem puro que só tem virtudes, nenhum defeito, nenhum pecado. É um conto de propaganda de heróis judeus em cortes estrangeiras.
é um texto tardio, ele também. Atualmente, no Pentateuco tardio, ele serve de ponte para explicar por que Israel foi para o Egito. Mas isto no texto atual tardio. Que dizer desses contos patriarcais? Na origem, eles eram independentes. Foi durante o exílio ou após o exílio que eles foram colocados em sequência, digamos, biológica. E Abraão se tornou pai de Isaac, e Isaac se tornou pai de Jacó. Isto levou tempo. Nós temos que fazer o nosso intervalo e continuamos. Passamos então. Estamos de volta no segundo momento. Estamos de volta. Houve uma época em que as histórias patriarcais, os fragmentos de histórias patriarcais, corriam soltos. Se você refere a fragmentos escritos, provavelmente orais. Tá. Houve uma época em que corriam soltos. E quem falava de Abraão não conhecia Jacó. E quem falava de Jacó não conhecia Abraão. Não ligava. Provavelmente as tradições de Abraão são relativas, ou melhor, são ancoradas no sul da Palestina, na Judéia, e em Hebrom. E as tradições a respeito de Jacó no reino do norte, no reino de Israel, que terminou seus dias em 722 a.C. Mas houve israelitas que se refugiaram do poderio assírio no reino de Judá em 722, com a destruição da sua nação, do seu reino. Isto pode ter feito com que no século VII tradições a respeito de Abraão no sul e tradições a respeito de Jacó, trazidas por refugiados do norte, tenham entrado num certo contato. E acredito também que do norte para o sul, de Israel para Judá, tenha havido tradições, fragmentos sobre a escravidão no Egito e um êxodo libertatório ou de libertação com a figura de Moisés. Tenho para mim que essas tradições vieram do norte para o sul. E se vieram do norte para o sul, devem ter vindo do norte para o sul quando o norte foi invadido, em 722. Então, o que aconteceu? No sul, essas tradições, primeiro, patriarcais, entraram em contato entre si e foram formando uma genealogia fictícia ou literária. Abraão gerou Isaac e Isaac gerou Jacó. Fica mais fácil para eles entender a própria história assim, narrada, contada dessa maneira. Mas, antes do século VII, quem narrava histórias patriarcais não conhecia o êxodo mosaico. As histórias patriarcais eram, no início,
independentes do Êxodo. Quem conhecia tradições de Êxodo podia não ter conhecimento de histórias patriarcais. E quem conhecia histórias patriarcais podia não ter conhecimento de histórias envolvendo escravidão, envolvendo Egito, envolvendo saída do Egito, passagem do mar, etc. Essas tradições patriarcais de um lado e tradições de Êxodo do outro só se uniram no século VII, com a primeira edição do Deuteronômio. E o famoso credo histórico do Deuteronômio. E o Deuteronômio é um livro do século VII, não anterior ao século VII. No Deuteronômio, no capítulo 6. Não, no capítulo 6, não. Não? Não. No capítulo, bem, agora fica complicado e difícil de achar o capítulo e o versículo, tem lá, meu pai era um arameu errante que desceu para o Egito com poucas pessoas. Aí está. Veja o capítulo 26. Do Deuteronômio? Do Deuteronômio. O credo histórico de Israel. Então vamos lá. Leia a partir... Bem, leia a partir do versículo 1º. O credo começa no versículo... As primícias, né? 4b. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará como herança, e a possuíres e nela habitares, tomarás as primícias de todos os frutos que recolheres do solo que o Senhor teu Deus te dará, e colocando-as num cesto, irás ao lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido. Seria o templo de Jerusalém, mas não diz aqui. Para aí fazer habitar o seu nome. Virás ao sacerdote em função naqueles dias e lhe dirás: declaro hoje ao Senhor meu Deus que entrei na terra do Senhor sob juramento, prometer aos nossos pais que nos daria. O sacerdote receberá o cesto de tua mão, colocá-lo-á diante do altar do Senhor teu Deus, e tomando a palavra, tu dirás diante do Senhor teu Deus. E agora vem o credo histórico. Meu pai era um arameu errante. Quem era esse arameu errante? Jacó. Ah, é? Ele desceu ao Egito. Foi Jacó que desceu ao Egito. Ele desceu ao Egito e ali residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Vejam, patriarcas unidos ao Egito, ao Êxodo. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Gritando então ao Senhor. Gritamos então ao Senhor, Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E o Senhor nos fez sair do Egito com mão forte e braço estendido em meio a grande terror, com sinais e prodígios. E nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde mana leite e mel. E agora, eis que trago as primícias dos frutos do solo que tu me destes, Senhor. Pronto, aí está um credo histórico. Aqui está a prova que as tradições primitivas, independentes, patriarcais, meu pai era um arameu errante, Jacó, foram unidas às tradições do Êxodo, descemos ao Egito, etc. Antes deste texto, nós não temos a história já concatenada. E a prova disto é
as coisas têm que ter provas, né? Quando se fala nos 11 primeiros capítulos da Bíblia em terra, o que se entende por terra? O chão. Comerás o pão com o suor do teu rosto, todos os dias da tua vida, até voltares ao pó da terra, porque és pó e ao pó voltarás. É isso. Terra significa o chão, onde se trabalha. Nos patriarcas, nas origens, nas histórias patriarcais, nas tradições patriarcais, terra é a terra prometida. A terra prometida a Abrão, Isaac e Jacó. E nos textos patriarcais só se fala em terra prometida. E nos textos de Êxodo, na origem independentes dos textos patriarcais, se fala não em terra prometida, mas em terra onde mana leite e mel. Está aí a prova. Os textos eram independentes. Quem falava em terra onde mana leite e mel não conhecia tradições patriarcais. E quem falava em terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó não conhecia as tradições do Êxodo. O que significa que as tradições se formaram independentes umas das outras e provavelmente em locais diferentes também. As tradições referentes a Abraão, eu acredito que começaram a se formar no sul da Judéia, ao redor de Hebrom. As tradições referentes a Jacó, eu acredito que começaram a se formar no Reino do Norte antes de 722. Tradições não escritas ainda, orais, fragmentos orais. Acredito que com a destruição do Reino do Norte, refugiados do norte ao sul trouxeram tradições referentes ao Êxodo. E no sul, ainda antes do exílio, tradições patriarcais entraram em contato com tradições de exílio. E o texto que o senhor acabou de ler é o primeiro texto histórico onde as tradições patriarcais e tradições de Êxodo estão plenamente concatenadas. Mas antes deste texto, quero dizer, antes do século VII, as tradições eram independentes. Isto significa que quem conhecia Êxodo não conhecia Abraão, e quem conhecia Abraão não conhecia Êxodo. Bem, nada disto envolve a fé, tudo isto tem explicação e isto fica muito bem explicado de acordo com as novas orientações. Vamos encerrar por aqui, voltando no próximo sábado. Agora, no próximo sábado. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.